Gente, bom dia. Firmezas? Para quem não me conhece aí, meu nome é Rogério, mas o povo só me chama de Basílio, né? Apelido já de longa data aí, de longos carnavais, mas deixa isso em off, né? Não são tão longos assim. Mas dou aula de matemática já aqui em Brasília, já faz um tempinho. Eu estou com 32 anos, eu comecei a dar monitoria com 18, com 20 eu entrei em sala de aula de forma efetiva. Né? E aí eu comecei dando aula no pré-vestibular, depois do pré-vestibular fui para concurso público e depois disso que eu fui entrar em ensino médio. Então fiz um caminho aí meio estranho, né? Já comecei logo dando aula para a galera de pré-vestibular e depois fui encarar concurso público. Lance seguinte, de onde que surgiu a reciclagem matemática, qual que é a ideia da reciclagem matemática, qual será o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo aqui na reciclagem? A gente procura, quando a gente está dando aula, obviamente a gente muitas vezes tem edital para cumprir, tem matéria que vai cair na prova e, infelizmente, a maior parte dos alunos acaba apresentando uma dificuldade um pouquinho maior nas disciplinas das exatas. Se você chegar numa turma de ensino médio e perguntar, aí, quem curte matemática? Bicho, eu dei uma palestra recentemente, tinha uns 500 alunos no auditório. Quem gosta de matemática? Se teve 80 levantando a mão, foi muito. Ou seja, não chegou nem a 20%. E é natural isso, eu compreendo isso, por quê? Porque ao longo da nossa trajetória de estudante, vão ficando algumas lacunas. E essas lacunas nem sempre a gente tem tempo de retomar e preencher essas lacunas que foram deixadas. E aí vai virando uma bola de neve. Conforme você vai evoluindo, entre aspas, nos seus estudos, você vai tropeçando aqui, tropeçando acolá, e quando pensa que não, virou um monstro gigantesco na tua frente. E foi exatamente nessa linha que a reciclagem matemática apareceu, para acabar com esse papo. Qual é a ideia aqui? Aqui não interessa para mim qual é o seu nível de dificuldade. Não me interessa. Pode chegar com o nível que for. Teve pai de aluno perguntando para mim, meu filho tem dislexia, meu filho tem transtorno de atenção, meu filho tem problema com isso, meu filho tem problema com aquilo. Eu falei, pode mandar para lá. Pode mandar. Que lá a gente dá um jeito. Baseado em que eu falo isso? No ano passado eu tinha alunos aqui desse jeito, e esses alunos que tinham esse naipe de dificuldade, tiravam um na prova de física, eu estou falando física, eu não dou aula de física, nunca dei aula de física, mas tirava um na prova de física e de repente, depois de 4 meses aqui com a gente, estava tirando 7, 8. Por quê? Eu ensinei alguma coisa de física? Nada, absolutamente nada. O que eu ensinei foi base matemática. O aluno prestava atenção na aula, na escola, entendia tudo que o professor estava fazendo. Quando chegava na hora dele colocar em prática, vinha aquela velha frase, né, que com certeza todos aqui nessa sala, sem exceção, já se depararam com essa situação. Qual é? Poxa, quando o professor faz, eu entendo tudo, mas quando eu vou fazer... 100% dos alunos que estão aqui dentro já se depararam com essa situação alguma vez na vida. Aí você fala, professor, é praticamente toda a aula de matemática, toda a aula de física, principalmente essas duas, são os maiores traumas. No caso específico desta turma aqui que está começando hoje, essa turma foi uma solicitação de alguns ex-alunos, né, que conheceram a reciclagem matemática, sabiam como é que estava sendo feito o trabalho aqui e falaram, poxa professor, você poderia fazer uma turma para a galera que está querendo medicina, para a galera que está querendo um curso mais pesado, engenharia da vida, ITA, AFA, escola naval. Aí eu cheguei, rapaz, vamos ver então o que vai rolar. Aí o que aconteceu? O resultado da ESC saiu agora, né, recentemente, dia 11, entendeu? Por isso a gente postergou essa turma. Porém, outras 5 turmas funcionando à tarde e à noite já estão em pleno vapor, já desde o dia 3. E esta semana que eles estão começando a perceber, na realidade, na primeira aula a gente já percebe, vocês vão perceber hoje mesmo, vocês já vão sair daqui com a cabeça diferente da que vocês entraram. Mas
Agora, nessa semana é que o povo está falando, caramba, que raiva. Como esse negócio é fácil. Professor, o que você está trabalhando essa semana? Fração. Fração. Hoje o que a gente vai trabalhar? A gente vai aprender a somar hoje. Você fala, professor, eu sei somar. Sabe mesmo? Então vamos lá, vai. 57.948 mais 78.578 de cabeça. Professor, já até esqueci os números. Pois é, com o tempo você vai aumentar a sua capacidade de memória e mais do que isso, contas enormes como essas, vocês vão fazer em 10, 15 segundos sem usar um lápis sequer. Aí você fala pra mim, pessoal, não acredito que eu vim aqui para aprender a somar. Calma que o objetivo não é só esse. A reciclagem matemática consiste em um treinamento com 2 meses de duração. Nesse treinamento você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Vai aprender o que é a desgraçada da fração, quem foi que inventou o tal do MMC, que diacho é aquilo de MMC, por que eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, quem foi que inventou esse negócio sem graça, que eu apanho quase toda vez que eu preciso usar. Depois de aprender operações com frações, vamos aprender operações com números decimais. Ontem mesmo tinha uma aluna perguntando, professor, a gente vai aprender a fazer conta também com número decimal? Tipo, multiplicar por um número decimal? Eu falei para ela, sim. Só tem uma coisa, enquanto a gente está aprendendo número decimal, você pode não ter noção, mas você está aprendendo porcentagem do mesmo jeito. Mas não, pô, pensa que porcentagem é fazer regra de 3, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Para falar a verdade, nem regra de 3 é um negócio que existe. Como assim? Regra de 3 a gente usa para resolver tudo quanto é questão. Metade da prova do Enem é de regra de 3. O que é a regra de 3? Quem foi que mandou a gente multiplicar por cruzado? Que treco é esse, velho? De multiplica cruzado, faz o cruz credo. Que mané é cruz credo? Vamos entender o que é aquilo. Vamos compreender todas as etapas do processo de resolução de um problema. Todas, sem exceção. Se em algum momento durante este ano eu virar para vocês e falarem, galera, é assim, aí você vai perguntar por quê? Se eu abrir a boca e falar é porque é assim, pode ter certeza que eu vou pedir desculpas antes de abrir a boca e falar isso. Mas qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou explicar o porquê. Não interessa se eu for demorar meia hora para explicar o porquê de 1 mais 1, eu vou demorar meia hora para explicar o porquê de 1 mais 1. E você vai entender o porquê daquele negócio. Aquelas fórmulas horrorosas, tipo, segunda fórmula de Moivre para números complexos, para descobrir as raízes da unidade de números complexos. Que mané fórmula de Moivre, com todo respeito a Moivre, que foi um matemático fantástico. Mas tem um raciocínio por trás dela. Na geometria eu costumo dizer que só tem uma fórmula que você precisa, entre aspas, decorar em toda a geometria plana e geometria espacial. Que fórmula é essa? A fórmula da área da superfície de uma esfera, de raio R. É a única. Todas as outras fórmulas, geometria plana, geometria espacial, todas elas têm um raciocínio, na maioria esmagadora dos casos, raciocínios simples envolvidos. Qual que é o problema? Infelizmente, nem sempre a gente tem tempo de trabalhar isso. Nem sempre a gente tem, não. A gente não tinha tempo. Aqui a gente vai ter. Por que a gente vai ter? Porque durante os 2 primeiros meses, como eu estava dizendo, operações com números decimais, né? Eu parei em operação com número decimal. Automaticamente a gente vai estar falando de porcentagem. Terminou essa parte, a gente vai falar também de progressão aritmética e progressão geométrica, que são 2 conteúdos relativamente básicos, que vão ser importantes para você estudar trigonometria, para você estudar números complexos, para você estudar função exponencial, função logarítmica, equação de reta, função polinomial de primeiro grau, função quadrática. Você fala função quadrática tem a ver com PLPG? Tem tudo a ver. Com PA. Com PG realmente não tem nada a ver, mas com PA tem muita coisa a ver. E se você consegue linkar todos esses conhecimentos, meu irmãozinho, sinceramente, eu estava conversando com a galera aqui ontem, sendo bem sincero com vocês que estão começando essa turma hoje, 19 de fevereiro, e vão até dezembro na prova da ESPES. Sendo bem honesto com vocês, eu já tive a oportunidade de resolver todos os vestibulares da UNB desde 2000. Eu peguei todos e já resolvi. E de antes deles também já resolvi a maioria. Aprendi muita matemática? Aprendi. Sou formado em matemática na UNB? Sou. Mas sinceramente,
Eu tenho medo, e que medo gostoso. Medo de quê? Medo de chegar no final do ano, sendo bem sincero. Eu tenho medo de chegar no final do ano e vocês estarem sabendo mais matemática de ensino médio do que eu. Aí você fala, como assim, pessoal, isso é impossível? Te digo, não é impossível não. Sabe por que não é impossível? Por um motivo bem simples. Eu estarei passando tudo isso de forma concisa, de forma conectada para vocês, e vocês, além de estarem vendo aqui as minhas explicações, vocês terão um tempo relativamente grande para poder se dedicar para os estudos, resolver exercícios mais pesados. E aí, meu irmãozinho, onde vocês vão chegar? Sinceramente, eu tenho medo. Na realidade, eu acho que quem tem que ter medo vai ser a concorrência de vocês, sendo bem sincero. Eu acho que quem vai precisar ter medo é isso. Aí você fala, pessoa, baseada em que você acredita tanto assim neste projeto? Porque você há de convir que é uma coisa diferente, não é uma específica de matemática, não é específica de matemática. Isso daqui é um curso de matemática, basicamente um treinamento que vai acelerar o seu raciocínio. Para que você vai usar esse treinamento? O problema já não é mais meu. Porém, nesta turma aqui, especificamente esta turma, a gente já está começando, visando chegar lá no final do ano. Ou seja, serão 9 meses de aula ao todo. Serão 9 meses de aula. E durante esses 9 meses, nos 2 primeiros meses, faremos esse treinamento que, continuando. Agora falando de forma completa, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir números inteiros. Depois, somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir números na forma decimal. Depois disso, a gente vai falar de porcentagem, que é a mesma coisa do que falar de operação com número decimal. Depois, progressão aritmética, progressão geométrica. Vão perceber que não tem fórmula para nenhuma delas. Para falar a verdade, na soma da PG, vai acabar sendo mais interessante. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas vai acabar sendo mais interessante decorar a fórmula da soma da PG do que você pegar o processo que leva até ela. Mas não se preocupe que eu vou mostrar o processo também. Eu não vou colocar para você engolir a seco, não. Por mais que seja melhor você decorar, eu vou te mostrar de onde que vem aquele negócio lá. E aí depois de PA e PG, equação de primeiro grau, entender por que tem que passar para o outro lado trocando sinal, essas paradinhas todas. E depois de equação de primeiro grau, vamos falar também da equação de segundo grau, da função quadrática, né? Quem que inventou a tal da fórmula de Bhaskara, parábola, coordenadas do Betz, encontrar a raiz, o que significa aqueles negócios todos. Isso em 2 meses. Passados esses 2 meses, aí, meu irmão, desculpa, mas aí eu vou destroçar vocês. Aí eu vou sair espancando. Aí eu vou pegar pesado, muito pesado. Mais pesado do que eu já peguei em qualquer cursinho que eu tenha dado aula, em qualquer escola que eu tenha dado aula. Qual será o material que vai servir de base para nós durante estas aulas a partir de meados de abril? Vai ser esse material que eu vou mostrar aqui para vocês. Material este que você só encontra aqui. Esse aqui tu só encontra aqui, meu irmãozinho. E o treinamento também, porque o treinamento fui eu que escrevi. Coletânea de questões de matemática dos vestibulares da UNB de 2001 até 2013, exceto 2003, organizado por assunto e ordem cronológica. Acredito eu que daqui a pouco eu vou trazer também a prova de 2003, eu só não vou ter tempo de colocar dentro do caderninho de vocês. Para vocês entenderem o que é esse trabalho que eu fiz aqui, que pode colocar trabalho com T maiúsculo. Eu peguei todas as provas do vestibular da UNB desde 2001. Fui lendo questão por questão. Fui lendo lá. Ah, esse item daqui é de geometria analítica, esse é de função trigonométrica. Ah, esse é de função quadrática, esse aqui é de geometria plana. E fui separando item por item. Esse item é disso, esse item é disso, esse item é disso, esse item é daquilo. Aí eu peguei todas essas provas e fui digitar uma por uma. Você fala, professor, digitar? É, praticamente. Na realidade eu selecionava o item Ctrl+C, Ctrl+V, mas só que sair tudo bizarro. Quem já tentou passar de um PDF para nós sabe a dor de cabeça que é. Agora você imagina uma prova de matemática da UNB cheia daquelas fórmulas para tudo quanto é lugar. Pois bem, não se preocupe. Eu fiz isso com todas as provas desde 2001. Na realidade não fui só eu, foi eu, minha noiva e um primo meu que me ajudaram. Nós 3. A gente ficou alguns meses trabalhando em cima disso e disso nasceu esse material daqui. Como que funciona esse material? Simples. Ah, eu quero estudar números complexos.
Ah, é? Você quer estudar números complexos? Vamos ver qual página que está números complexos aqui? Página 84. Vou dar um delayzinho de 3 páginas, porque tem as 3 páginas iniciais aqui, das capas, essas paradas. Então na página 87, se você for lá, olha aqui números complexos. E aí você vai se deparar, aqui essa questão que está aqui é de 2012. Porém, a primeira questão que você vai encontrar vai ser a questão de 2013, que caiu no meio do ano passado, que foi o último vestibular da UNB que teve. E aí você vai passando. Aí você vai encontrar as questões de números complexos de 2013, depois de 2012, 2011, 2010. Todas, 100% das questões. Com certeza vocês já viram muitas dessas questões aqui nas apostilas, os cursinhos, natural, né? Mas só que aqui estão todas reunidas, sem exceção. Até 2001. O que é que vai rolar então? Ah, eu quero aprender números complexos. Beleza. Vem, assiste aula. A gente vai sair resolvendo uma porrada de questões que não der para resolver. E essa apostilinha daqui, bem de boa para você fazer. Tá aqui com os gabaritos, tá assunto por assunto. Por exemplo, só para vocês terem noção, olha aqui a folha de gabarito. Isso aqui é o gabarito, tá? Deixa eu só... Isso aqui é só gabarito, tá bom? É só gabarito de item. Deixa eu maximizar só uma dessas páginas aqui, para você poder dar uma olhada. Olha. Isso aqui é só uma página de gabarito, tá bom? Agora vamos ver quais são os conteúdos que tem. Olha lá, ó. Conjuntos numéricos, proporções, porcentagem, sequências. O que mais que tem aqui? Análise combinatória, função afim, probabilidade, função quadrática, polinômios, função exponencial, trigonometria, função logarítmica, função exponencial e função logarítmica, funções trigonométricas, geometria plana, geometria analítica, números complexos, geometria espacial, matrizes, estatística. Ali está o vestibular de 2013, que eu ainda vou levar os itens para dentro. E sistemas lineares, e eu acho que acabou. Acabou. Upa. Você está separado assunto por assunto. Essa apostila daqui, a galera, que a maioria aí vai tocar o bar até dezembro, né, com a gente. Essa apostila daqui a gente vai começar a trabalhar. Eu devo entregar ela para vocês antes, para vocês já irem se divertindo, né? Tem um passatempo já para fazer, tá? Entendeu? Diversãozinho só. Mas é a partir de abril que a gente vai realmente trabalhar com ela em sala de aula. Beleza? Esse daqui é um dos materiais e tem a parte do treinamento que vocês receberam aí. Tá joia? Então, tipo assim, algumas pessoas não me conhecem e conversavam comigo e ficavam falando: rapaz, será que essa parada vai prestar mesmo? Tipo, nunca ouvi falar desse curso. Quem foi que inventou esse negócio? E eu bati o pé e continuo batendo. E quem quiser vir bater de frente comigo, pode vir. Que você vai ver o estrago que isso aqui vai fazer. Ou melhor, o bem que isso aqui vai fazer para você. Entendeu? Mas você vai ficar com conhecimento matemático muito, mas muito consistente. De forma que, infelizmente, como eu disse, não dá tempo da gente ficar trabalhando em cursos regulares. Aí você fala: poxa, mas em 7 meses vai dar tempo de ver toda a matéria? Deixa eu te digo, vai dar tempo de sobra. Por quê? Por um motivo bem simples. Todos aqui nessa sala vão fazer os 2 meses de treinamento. Todos. Sem exceção. Depois de feito os 2 meses de treinamento, meu irmãozinho, a galera aqui vai estar com uma velocidade de raciocínio tão grande, mas tão grande, que eu vou gastar 30% do tempo que normalmente eu gasto em uma aula normal. Eu vou gastar 30% do tempo para ensinar o mesmo assunto. E você vai aprender de uma forma muito melhor do que se estivesse tendo essa mesma aula comigo em um curso, em uma aula normal na escola. Como é que eu posso falar isso? Simples. Ano passado eu demorava 2 meses, 2 meses e meio para ensinar geometria analítica na escola. Aqui eu ensinei geometria analítica em 3 tardes. Tudo geometria analítica. E ainda resolvi umas 8, 10 questões de vestibular da UNB. Você fala 3 tardes, ensina reta, circunferência, ponto médio, baricentro, equação de hipérbole, equação de elipse,
interseção de circunferência com reta, reta perpendicular, reta paralela, distância de ponta reta, distância entre duas retas. Sim. Só tem uma coisa, a gente precisa ter um nível de conhecimento, digamos assim, bem legal. Só tem um detalhe, o nosso nível de conhecimento vai ser tal. Fala pra mim, como é que você sonha? Me diz uma coisa. Como é que você sonha não? Mas, deixa eu... Beleza. Beleza. E agora, qual dos dois está mais ou menos? Não sei qual dos dois. Desculpa. Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. Pessoal, fala pra mim. Se eu virar pra você e falar assim, encontre a equação da reta que passa pelos seguintes pontos. Ponto A, que é o ponto x igual a menos 2 e y igual a 9. E o ponto B, que é o ponto x igual a 3 e y igual a 9 não, vou colocar 11, que 9 é um número que não é primo. Vou colocar 11 logo para dificultar. X igual a 3 e y igual a menos 4. Encontre a equação dessa reta. Pode falar. Como que tradicionalmente a gente faz isso? Faz determinante, né? Ou então faz um sistema, né? Y é igual a x mais b. Aí coloca os dois pontos e resolve o sistema, né? Aí eu te pergunto, que tal fazer isso daqui sem encostar o lápis no papel? É possível? É. Como? De menos 2 para 3 a gente andou 5 para frente. E de 11 para menos 4 nós descemos 15. Se andou 5 para frente e desceu 15, então se andar só 1 para frente vai descer 3. Logo, o coeficiente angular é menos 3. Então se anda 1 para frente, desce 3. Se andar 2 para frente, desce 6. Se andar 3 para frente, desce 9. 11 menos 9, 2. Está aqui a equação. Está duvidando? Quanto que é menos 3 vezes menos 2? Só uma coisa, perdão. Vai descer, não é 9 não, desculpa, é 5, perdão. Quanto que é menos 3 vezes menos 2? 6 mais 5, 11. E menos 3 vezes 3? Menos 9 mais 5, menos 4. Aqui está a equação da reta. É que eu pensei que eu tinha colocado menos 3 aqui, desculpa. Como é menos 2, você não tem que descer 9, você tem que descer só 6. Aí você fala, hoje não tem a mínima chance. Mas pode ter certeza que depois da gente fazer o treinamento todo, se aprender a fazer continha de cabeça, bababá, quando chegar na hora de fazer isso aqui, você vai achar a equação de reta desse jeito. Desse jeitinho daqui. Não vai fazer determinante, não vai fazer nada. Eu estou usando isso aqui só como exemplo, tá bom? Tem coisas muito piores, entre aspas, que a gente vai ficar vendo por aqui. Mas muito mesmo. Confia. Confia. Beleza? Inclusive, vocês perceberam, eu estou gravando aqui esta aula. Por quê? Por um motivo bem especial. Esse curso não tem como alguém entrar aqui com o bonde andando. Não tem como. Por um motivo muito simples. O nego vai entrar aqui depois de começar, não vai acompanhar o raciocínio da galera e vai ficar travando a nossa aula. Então não vai rolar isso. Eu estou gravando essa aula por um motivo simples. Porque eu vou disponibilizar excepcionalmente apenas esta aula de hoje. Hoje mesmo na internet, é capaz de na hora do almoço já está disponível. Vou postar lá no Face, quem tiver meu Face, vou postar lá no YouTube, tá bonitinho lá no canal, para que se porventura vocês tiverem ainda alguma pessoa que ficou meio receosa, você chega e fala, velho, assiste isso aqui, aí você decide. É como se essa pessoa tivesse vindo assistir a primeira aula. Ela vai ter que assistir o vídeo todo. Vai ser 1 hora e pouquinho mais ou menos, tirando a parte que a gente vai dar uma paradinha. Mas aí sim, ela vai ter alguma chance. Caso contrário, não tem como vir, porque não vai acompanhar. Aí, bicho, foi mal. Ano que vem a gente se encontra. Se é a turma anual de medicina, aí só em 2015. Só em 2015. Beleza? Agora vamos falar a respeito de algumas coisinhas mais práticas. Chega de lero-lero. Quero só expor algumas coisinhas aqui para vocês. Quais são elas? As regras aqui da reciclagem. Vocês receberam um papelzinho aí?
né? Vamos dar uma olhadinha aí rapidinho. Ele fala o seguinte, ó. Este é um curso de matemática básica. Sendo assim, cada um de vocês tem o direito de esclarecer a dúvida que aparecer, sem receios de algum outro aluno julgar aquela pergunta simples demais. Todos estamos aqui para acabar com os problemas e não para mostrar que um sabe mais do que o outro. Muitas vezes, quando você está se preparando para uma turma tradicional para medicina, eu falo isso porque eu também já dei muita aula já em turma e cursinho para medicina. Muitas vezes a galera fica até com vergonha de fazer uma pergunta, julgando que aquela pergunta é básica demais. E o resto da sala vai ficar, ai velho, não acredito. Não tem esse papo aqui. Não tem esse papo aqui. Fora de cogitação. Todo mundo vai evoluir, todo mundo vai chegar num ponto monstrinho. Beleza? Aqui a primeira conta vai ser o mais um praticamente, velho. A gente vai partir do básico. Qual é a filosofia? Tem 10 metros para a gente percorrer. Às vezes, a dúvida de um aluno A está no primeiro metro, do aluno B está no segundo, do aluno C está no quarto metro. Não se preocupe, eu vou percorrer tudo. E vou sair varrendo a dúvida de todo mundo. Beleza? Então não hesite, velho, mas não deixe passar. Não deixe passar mesmo. Qualquer coisinha que porventura você não tiver compreendido, ó, Basílio, na moral, beleza? Então vamos nessa, continuando. É importantíssimo que você evite ao máximo, ou seja, evite de tudo quanto é jeito, faltar alguma aula, uma vez que o treinamento é contínuo e qualquer lacuna deixada no processo compromete o resultado final. Isso daí no caso da primeira aula não é nem questão de evitar. A primeira aula perdeu, entre aspas, está fora, está eliminado, sacou? É mais ou menos isso. É como tirar abaixo de 4 na redação do vestibular do UNB. Não interessa se você gabaritou todas as provas, você não sabe escrever e está fora. Sacou? É mais ou menos isso. Beleza? Outra coisa aqui, tem até um errinho de português, eu não lembro aonde aí, peço desculpas, tá? Mas olha só, durante as explicações, se preocupe apenas em acompanhar o que é dito e não em ficar copiando enquanto eu explico. Sugiro registrar até com o aparelho celular o quadro, caso não tenha tempo para copiar. É sério. Uma das frases que vocês mais vão ouvir durante o ano é: solta o lápis. Eu vou ficar falando isso o tempo todo. Por quê? Eu acredito que a melhor maneira de se aprender matemática é de braço cruzado olhando para frente. Não é ficar copiando tudo. Pessoal, mas eu preciso copiar para me lembrar. Beleza? Só tem um detalhe. Depois, quando eu estou dando aquele pulo do gato, olha só galera, se liga aqui, olha só que bacana. Aí o caboclo levanta o dedo. Aí eu falo, brother, tipo assim, pô, o cara deve ter uma pergunta legal. Ele, pessoal, você pode dar licença aí, por favor, que eu estou copiando. Com certeza essa criatura vai chegar em casa. Quando chegar naquele ponto, o que essa criatura vai falar? O professor tirou isso aqui de onde? Foi do além? Não foi do além não, horroroso. É porque quando o professor estava explicando aquela passagem, você estava preocupado em ficar copiando. Por isso, priorize ao máximo o que eu estiver falando. 90% da minha aula está no que eu falo e não no que eu escrevo no quadro. Vai ter esqueminha bonitinho no quadro? Óbvio que vai. Mas não é o principal. O principal é a aula. Beleza? Continuando. Tá aqui, né? É muito mais importante, tá aí o erro de português. É muito mais importante acompanhar a explicação do que copiar. Aí só acompanha, né? Horroroso. Já teremos tempo para treinar em sala de aula o que será explicado. Não sendo necessário rever a aula em casa, mas apenas treinar o que foi visto. Inclusive, nesse lugar aqui, normalmente eu apresento uma pessoa que vai trabalhar comigo. Como é que vai funcionar? Para quem não sabe, eu estou fazendo também faculdade. Eu sou formado em matemática, mas eu estou fazendo a segunda graduação. Eu estou fazendo engenharia civil lá no UNB desde 2012. Estou indo para o quarto semestre, entre aspas, que eu aproveitei, graças a Deus, no catatal de crédito. E também eu estou parado desde o meio do ano passado, porque não estava dando para conciliar todas as atividades. Só no meio desse ano que eu vou voltar. Esse semestre também estará trancado o meu curso lá na UNB.
Para quê? Para poder me dedicar exclusivamente aqui para reciclagem e fazer com que o curso corra tudo direitinho, para a gente não ter dor de cabeça, não ter algum tipo de probleminha por falta disso, falta daquilo. Não. O mínimo de dor de cabeça possível. Se possível mesmo, eu quero zero de dor de cabeça. Entendeu? Por isso eu tranquei minha faculdade para me dedicar só a isso aqui. Única e exclusivamente a isso daqui. Tá joia? Então qual que rola? Estou eu lá fazendo engenharia civil, vocês estão ligados, engenharia civil, mais pesado para entrar é a segunda maior nota de corte, só tem nota maior de corte, a que vocês querem, né? A dita cuja da medicina. Então, tem uns cabeçudinhos lá, bicho. Tem uma galera que tem umas cabeças do tamanho que vou te contar. E aí o que rola? Cheguei lá, eu não fui selecionando ao acaso, eu fui atrás de algumas pessoas que ao apresentarem um seminário, por exemplo, lá tá lá fazendo, sei lá, teoria dos números, aí tem que apresentar alguma coisa, então tá fazendo lá introdução à engenharia civil, aí tem que mostrar, por exemplo, falar um pouquinho do projeto de algum tipo de ponte, falar de algum tipo de curso, que a gente fez lá, a gente pesquisou todos os cursos de engenharia civil que tem aqui em Brasília, e aí cada aluno fez uma apresentação com relação a isso, com esse curso, com aquele curso. O que eu me preocupei? Quando o nego estava apresentando esse seminário, eu já estava ali. Esse aí está preocupado em explicar o que está fazendo. Ele não está preocupado em mostrar que sabe muito. E eu fui analisando quais eram aqueles alunos que realmente tinham, digamos, uma certa didática um pouco maior. Tinha uma preocupação em deixar claro o que estava transmitindo. O que eu falei com essa galera? Conhecimento todo mundo lá tem. Todo mundo lá tem. Todo mundo lá para passar no NP tirou mais de 250 de argumento. Entendeu? E a maioria da galera lá dá monitoria. Enquanto você ouve aí uma porrada de gente sofrendo para passar em cálculo 1, física 1, pois é, essas criaturas dão monitoria de cálculo 1, monitoria de física 1, sabe? É umas cabeças meio gigantes mesmo. O que eu fiz? Chamei uma galera para vir para cá para me auxiliar. Me auxiliar de que forma? Eles vão assistir a todas as minhas aulas. Infelizmente, hoje, excepcionalmente, eu não lembro exatamente qual dia que o brother vai chegar, mas ele já estava com uma viagem já agendada há muito tempo, então o monitor que vai acompanhar vocês, ele ainda não está por aqui, que será o João Paulo, né? Ele faz lá a faculdade comigo, ele está viajando, mas o que vai rolar? Vai ter sempre um monitor aqui assistindo as minhas aulas, para ele perceber a forma com que eu estou trabalhando, para que depois ele possa auxiliá-los na mesma língua, no mesmo raciocínio que eu estiver desenvolvendo com vocês, sacou? Beleza? Então, infelizmente, o João Paulo não está por aqui para apresentar, mas já está rolando aí comigo já o Davi e o Michael, que estão só comigo por enquanto, mas vai também o João Paulo, tem mais uns 2 brothers aí também, daqui a pouco estão entrando na brincadeira. Continuando. Durante a explicação, evite fazer comentários que possam atrapalhar a linha de raciocínio dos seus colegas. Como assim? Durante a explicação, exceto quando o professor pergunta, e aí, quanto que é? Fala! Ah, eu tenho medo de errar. Não interessa, fala! Você prefere errar aqui ou na prova? Então erre, fale o que você pensar, mas no momento oportuno. Tá joia? É porque tem gente, às vezes tem algumas pessoas mais empolgadas que ficam falando o tempo todo, blá blá blá, e às vezes corta a linha de raciocínio. E isso prejudica aquele colega que tem um pouco mais de dificuldade. Então vamos avaliar melhor o momento exato de fazer algum tipo de comentário. Continuando, esperem o professor terminar um raciocínio para fazer alguma pergunta. Nessa linha também. A interrupção de um raciocínio atrapalha demais o aprendizado dos seus colegas. Isso daqui é importantíssimo. Como é que funciona? Só um instantinho. Arthur, acho que já dá para dar uma esfriada, não dá? Mas vamos lá. Voltando. Espere o professor terminar o raciocínio para fazer alguma pergunta. A interrupção de um raciocínio atrapalha demais o aprendizado dos seus colegas. Bicho, eu dou aula há mais de 10 anos. Com certeza, a dúvida que você está, eu acho que em toda aula que eu vou dar, aparece a mesma dúvida. Onde que eu estou querendo chegar? Se aparecer uma dúvida no meio da explicação, espera um pouquinho, deixa o professor concluir. Porque às vezes o que rola na minha cabeça? Ah, nesse momento já tem neguinho aí com dúvida nessa passagem. Porém, eu já estruturo a minha explicação de tal forma que eu deixo para esclarecer este ponto no momento mais oportuno. Normalmente o que acontece? O nego tem uma dúvida no meio da aula, aí eu falo, espera só um pouquinho.
Aí eu continuo explicando. Ele nem fala, abre a boca para dizer qual é a dúvida. Aí eu continuo explicando. Daqui a pouco o que rola? Eu termino, aí eu pergunto: o que foi, brother? Ele: não, já esclareceu já. Aí eu: não, beleza. Por quê? Porque eu já imagino que aquela dúvida vai surgir. Então eu espero o professor concluir o raciocínio, para depois sim você verificar se ainda sobrou alguma coisa de dúvida. E por último, não preciso nem comentar a respeito da conversa, né? É só olhar o contrato. Como assim olhar o contrato? No contrato, não sei se vocês viram, tem lá a cláusula 8ª. O que diz a cláusula 8ª? Melhor coisa que eu fiz, velho. Nossa senhora. Tem essa mochila, tem um treinamento, mas a melhor coisa que eu fiz foi a cláusula 8ª do contrato. O que ela diz? Que 2 advertências por escrito o aluno está expulso do curso. Simples assim. Muito simples e direto. Porque eu não vou deixar um aluno ficar prejudicando outros tantos que estão querendo aprender. Está perturbando? Vaza. Teu lugar é outro. Simples assim. Beleza? Bom, vamos deixar de lero-lero.